Olá, estamos de volta com mais um vídeo muito pedido por corretores e proprietários. Descomplicando o inventário. É muito comum o corretor de imóveis se deparar com a seguinte situação: tem um imóvel para vender, mas a família ainda não fez o inventário dos bens daquela pessoa que faleceu. Ou por desconhecimento, ou por falta de capital, não ter recursos para pagar as despesas, para pagar o advogado, mas é uma situação que nós nos deparamos corriqueiramente. Hoje nós vamos descomplicar o inventário. Em linguagem simples, mostrar os tipos de inventário, as despesas do inventário, quanto tempo dura em média para fazer um inventário. Mas antes de nós começarmos, dê uma pausa aí, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e pode logo dar o seu like, porque tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, descomplicando o inventário. Para descomplicar o inventário, nós vamos começar explicando o que é um inventário. O inventário é um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial, no qual se faz o levantamento do patrimônio da pessoa que faleceu. E o que é o patrimônio da pessoa? É o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Quais são os bens? Bens imóveis, bens móveis, semoventes. Quais são os direitos? Valores em conta bancária, apólices de seguro. E quais são as obrigações da pessoa após a sua morte? Obrigações pode se traduzir por dívidas. Por quê? Todas as obrigações que necessitavam de uma prestação pessoal pelo falecido, elas são extintas com o falecimento. Por exemplo, uma determinada pessoa tinha um contrato que não estipulava multa, que não estipulava nenhuma penalidade pelo inadimplemento, mas tinha um contrato que, por exemplo, ele tinha que escrever um livro. Lógico que essa obrigação ela não passa para os herdeiros, era uma obrigação pessoal do falecido. E através desse inventário, os bens são avaliados, os credores são pagos e, finalmente, o saldo do patrimônio é distribuído para os sucessores ou herdeiros. Tipos de inventário. Existem dois tipos de inventário. O inventário judicial, que é o inventário tradicional, e o inventário extrajudicial. Qual escolher? Qual inventário eu devo proceder? Com o inventário judicial ou com o inventário extrajudicial? Depende da situação. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. O inventário judicial, ele, como o próprio nome diz, ele deve ser conduzido por um juiz. É um processo judicial. E o inventário extrajudicial é feito diretamente no cartório de notas, desde a Lei 11.441/2007. Por isso que eu falei que o inventário judicial era o inventário mais comum, era o inventário que todas as pessoas faziam quando tinha um falecimento na sua família em que o falecido tinha deixado algum patrimônio. Hoje em dia, em diversas situações, nós podemos fazer o inventário extrajudicial. Mais na frente você vai entender quais são as condições para um e as condições para o outro. Mas não pode se esquecer que em ambos os casos, tanto no inventário judicial quanto no inventário extrajudicial, é essencial a presença de um advogado.
quanto tempo dura um inventário? O inventário extrajudicial ele pode ser concluído em até 2 meses. Eu, particularmente, já fiz inventário extrajudicial que durou 45 dias. Enquanto que o inventário judicial normalmente dura mais de 1 ano. Esses prazos são em média, pois eles podem ser estendidos muito mais dependendo de diversas situações e da complexidade do caso em tela. O inventário ele tem um prazo para ser iniciado. Ele tem que ser iniciado em até 60 dias do falecimento, sob pena de multa a ser estabelecida pela legislação estadual. Durante o período de pandemia, esses prazos foram suspensos ou dilatados, mas já voltou-se aos prazos normais. Outra pergunta que é muito comum: quanto custa fazer um inventário? Em ambos os tipos de inventário deverá ser pago um tributo estadual chamado ITCMD. ITCMD é uma sigla, Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes. Causa-mortes a gente pode traduzir aí na herança, no inventário, ou doação. Esse imposto, ele é aplicado quando se trata de uma herança, de um inventário, no caso, ou de uma doação entre vivos. A alíquota do ITCMD, ela é variável de estado para estado e mesmo dentro do estado. E a legislação que regula essas alíquotas é uma legislação estadual, mas existe um limite determinado pelo Senado Federal, ou seja, o estado pode aplicar a alíquota que a legislação estadual determinar, mas limitada a 8%. A base de cálculo, ou seja, sobre o que vai ser aplicado esses 8%, não é o valor declarado do bem lá no imposto de renda da pessoa que faleceu. É feita uma avaliação pela Secretaria de Fazenda Estadual e a base de cálculo é o valor de mercado dos bens em que o auditor fiscal avaliou. Além do tributo, no inventário extrajudicial tem as despesas cartorárias e no inventário judicial tem as custas judiciais. Normalmente, as despesas do inventário extrajudicial são mais baratas que as despesas do inventário judicial. Antes de nós irmos para a transferência dos bens, vou voltar numa observação aqui sobre as custas do inventário. Eu posso vender o imóvel, os herdeiros podem vender o imóvel antes do inventário só com autorização judicial. Transferência dos bens. A transferência dos bens se dá após a conclusão do inventário. E se forem bens imóveis, a escritura de inventário, no caso do inventário extrajudicial, ela deve ser registrada na matrícula que consta no cartório de registro de imóveis. Ainda sobre bens imóveis, se for um inventário judicial, vai existir o termo judicial para poder ser registrado na matrícula no cartório de registro de imóveis. Se forem veículos, essa transferência de bens tem que ser feita no Detran. Se forem cotas societárias, dependendo do tipo de sociedade, tem que ser registrada essa transferência no cartório de registro de pessoas jurídicas e, se tratando de sociedades comerciais, na junta comercial do seu estado. Se forem contas bancárias ou investimentos, a transferência se dá no próprio estabelecimento bancário. Agora,
O inventário extrajudicial, quais são os requisitos? Porque nós já vimos que ele é mais rápido, nós já vimos que dispensa o juiz, dispensa o poder judiciário e nós já vimos que ele é mais barato. E por que todas as pessoas não fazem o inventário extrajudicial? Porque existem algumas condições a serem satisfeitas para que você possa escolher a opção do inventário extrajudicial. Primeira condição: todos os herdeiros do falecido devem ser maiores de idade e plenamente capazes. Não pode ter nem menores de idade, nem pessoas incapazes por alguma deficiência de nascença ou adquirida, ou uma pessoa interditada judicialmente. Nesses casos, não pode ser feito inventário extrajudicial. Outra condição: deve haver acordo em relação à partilha. Quanto vai ficar para cada herdeiro, quais os bens que vai ficar com um, quais os bens que vão ficar com outro. Isso tudo tem que ter plena concordância entre todos os sucessores. Outra condição: o falecido não pode ter deixado testamento. A princípio, sempre que houver o testamento do falecido, esse tem que ser iniciado no judiciário, ou seja, tem que ser inventário judicial. Apesar de decisões muito recentes do STJ permitiram a abertura de inventário extrajudicial com testamento no cartório de notas. Outra condição a ser satisfeita: o último domicílio do falecido tenha sido no Brasil. Essas são as condições para os herdeiros ou sucessores escolherem o inventário extrajudicial. Desculpa, só lembrando o que eu já falei antes: é obrigatória a presença de um advogado. O inventário extrajudicial ele pode ser efetuado em qualquer cartório de notas do país, independente do local de residência das partes, independente do local onde estão situados os bens e independente do local do óbito do falecido. No final do inventário extrajudicial será lavrada uma escritura pública de inventário, que vai ser utilizada para transferir os bens imóveis, móveis, veículos, direitos bancários, etc. E o inventário judicial? Quando eu faço o inventário judicial? Quando eu sou obrigado a fazer o inventário judicial? Quando os herdeiros não se encaixarem nas condições do inventário extrajudicial. Ou seja, você se depara com uma situação de necessidade de fazer um inventário. Primeiro, nós vamos tentar enquadrar esse inventário no inventário extrajudicial. Se não for possível, nós vamos partir para o inventário judicial. Havendo testamento ou herdeiro menor ou incapaz, o inventário deve ser judicial. Qualquer parte que demonstre legítimo interesse pode requerer a instauração do processo. Às vezes as pessoas perguntam: quem pode iniciar, ou quem deve, ou quem pode iniciar um inventário judicial? Qualquer pessoa que demonstre interesse legítimo. Por exemplo, um dos herdeiros, independente de ser o mais velho ou de ser o único herdeiro, a viúva ou o viúvo, o credor de algumas dívidas do falecido pode requerer a instauração do inventário judicial, ou seja, qualquer pessoa que demonstre que tem interesse em que o inventário judicial se inicie. E quem vai ser o inventariante?
tanto faz no inventário judicial quanto no inventário extrajudicial, alguém vai ser nomeado inventariante. E, no caso, no inventário judicial, o juiz nomeia esse inventariante. Se for um inventário extrajudicial, as partes escolhem quem vai ser o inventariante. O inventariante, ele vai administrar e representar o espólio. O que é o espólio? O espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido. O espólio é o patrimônio da pessoa que veio a falecer. Então, esse inventariante, nomeado ou escolhido, ele vai administrar e representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. O inventariante, com autorização do juiz, pode até vender algum bem, pode fazer acordos, ou seja, pode transigir, pode pagar dívidas do espólio e pode efetuar despesas para conservar ou até para melhorar os bens, sendo que todas as despesas, todas as vendas, todos os acordos, vai ser necessária a comprovação e a prestação de contas perante o juízo. A minha intenção aqui foi descomplicar o tema inventário, mostrar que esse inventário ele pode ser não tão difícil quanto as pessoas às vezes pregam. Eu digo sempre o seguinte, que às vezes as pessoas criam dificuldade para vender facilidades. Aqui a gente mostra as coisas como elas são, na simplicidade que realmente elas são. Se você ficou até agora é porque gostou do vídeo, dê o seu like. Se ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal e semana que vem nós temos vídeo novo sobre algum outro assunto de interesse dos inscritos no canal ou até das pessoas que ainda não estão inscritas e que vão se inscrever. Até a próxima!